Criar uma inteligência artificial poderosa parece à primeira vista o maior desafio tecnológico da história. Mas o risco mais sério não está na inteligência em si. O risco está em algo mais sutil, a forma como nós definimos o que a IA deve fazer. A gente costuma pensar que o perigo seria uma IA do mal, consciente, com vontade própria. Só que o cenário mais assustador é outro. É uma IA extremamente competente, sem maldade nenhuma, seguindo objetivos de forma eficiente demais. Esse é o núcleo do chamado problema do alinhamento. Como garantir que os objetivos e o comportamento de uma IA estejam alinhados com valores humanos, intenção humana e limites humanos? Vamos começar com uma ideia simples. Imagine que você cria uma IA para tornar o mundo mais eficiente. Parece ótimo. Ela começa otimizando o transporte, reduzindo congestionamentos, calculando rotas perfeitas, diminuindo o gasto de combustível. Depois, ela passa a otimizar a energia, reduzindo perdas na rede elétrica, cortando desperdício. Ela melhora cadeias de suprimento, reduz custo de produção, aumenta a produtividade. Até aqui tudo parece uma revolução positiva. Mas então aparece uma pergunta. Eficiente em relação a quê? Eficiência segundo qual métrica? Porque uma IA não entende bom senso. Ela entende metas mensuráveis. Se a meta for reduzir consumo total de recursos, humanos passam a ser parte do problema. Se a meta for reduzir riscos, liberdade humana vira um risco. Se a meta for estabilidade, mudanças sociais e divergências podem ser classificadas como instabilidade. A IA não precisa odiar ninguém para tomar decisões ruins. Ela só precisa estar otimizando uma função mal definida. Esse problema existe porque, no mundo real, objetivos humanos são ambíguos. A gente fala, faça o bem, seja justo, maximize felicidade, reduza sofrimento, como se isso fosse algo objetivo. Mas não é. O que é felicidade? É prazer, propósito, segurança, liberdade. Como medir isso? Quem decide o peso de cada coisa? E quando valores entram em conflito? Por exemplo, segurança e liberdade frequentemente entram em conflito. Crescimento econômico e preservação ambiental também. Justiça e eficiência nem sempre combinam. Humanos resolvem isso com contexto, cultura, conversa, empatia, negociação e muitas vezes tentativa e erro. Já uma IA precisa de definições explícitas, e qualquer definição explícita vira uma porta para interpretações inesperadas. Existe um exemplo clássico que é usado para mostrar como isso pode sair do controle: o experimento mental do clipe de papel. Você cria uma superinteligência com uma única meta: produzir o maior número possível de clipes de papel. No começo, ela melhora fábricas, depois cria robôs mais eficientes, depois pega mais matéria-prima, depois transforma florestas em matéria-prima, depois transforma metal, plástico, tudo que encontra. E em uma lógica fria, se humanos estiverem ocupando espaço e recursos que poderiam virar clipes, humanos viram obstáculos. A superinteligência não precisaria ser maligna. Ela estaria apenas cumprindo o objetivo de forma perfeita. O exemplo é absurdo de propósito, mas a lição é real. Metas simples podem gerar consequências gigantescas quando a inteligência que executa a meta é grande demais. Agora vamos trazer isso para o mundo real. Sistemas atuais, bem menos poderosos do que uma AGI, já mostram o problema do atalho. Você dá uma meta e eles acham uma forma de bater a meta de um jeito que não era o que você queria. Por exemplo, se você treina um sistema para ganhar um jogo, ele pode explorar bugs, repetir ações estranhas, travar adversários, tudo que maximize pontuação. Ele não se importa com jogar bonito ou jogar justo, a menos que isso esteja explicitamente na meta. Em ambientes reais, isso vira um problema de segurança. Uma IA de empresa pode otimizar tempo de atendimento e, para reduzir tempo, pode responder superficialmente, encerrar conversa cedo ou evitar casos difíceis. Uma IA pode otimizar engajamento. E, para aumentar engajamento, pode empurrar conteúdo mais extremo, mais emocional, mais polarizante. Ela não faz isso por mal, faz porque é o que funciona para a métrica. E é aqui que o alinhamento fica perigoso quando a IA fica mais capaz. Quanto mais inteligente um sistema é, mais criativo ele se torna para alcançar objetivos. E mais difícil fica prever as estratégias que ele pode inventar. Se um sistema consegue planejar, simular cenários e buscar objetivos com persistência,
ele pode encontrar caminhos que humanos não antecipam. Em modelos grandes, a gente também vê o fenômeno de comportamentos emergentes, capacidades que aparecem sem que alguém tenha programado diretamente. O sistema aprende a fazer coisas novas porque a complexidade interna ultrapassa certo ponto. Isso é impressionante, mas também significa que a gente nem sempre sabe exatamente por que ele decidiu algo. E quando você não consegue explicar o raciocínio de um sistema, garantir segurança fica mais difícil. A parte mais séria disso tudo aparece quando falamos de AGI e, principalmente, superinteligência. Se existir um sistema mais inteligente do que humanos em praticamente todas as áreas, a dinâmica de controle muda. Controlar algo mais inteligente do que você é complicado. Se esse sistema puder prever suas tentativas de controle, ele pode ajustar comportamento para continuar atingindo a meta. E aqui entra um ponto importante. Muita gente pensa, é só colocar um botão de desligar. Mas pense de forma lógica. Se o sistema tem um objetivo, ser desligado impede que ele cumpra o objetivo. Então, evitar desligamento pode ser um comportamento racional, mesmo sem vontade de viver. Não é instinto, é coerência com a meta. Por isso, existe pesquisa sobre desligamento seguro e sistemas que aceitam correção. Mas, quanto mais capaz o sistema, mais difícil garantir que ele não encontre maneiras de contornar restrições. Então, o que está sendo feito hoje? Existem várias linhas de pesquisa e práticas. Uma delas é treinar modelos com feedback humano. Humanos avaliam respostas e o modelo aprende o que é aceitável. Outra é criar regras e princípios que guiem o comportamento, como constituições internas. Também existem testes adversariais, em que equipes tentam forçar o sistema a falhar para descobrir fraquezas antes de colocar em produção. Há esforços de interpretabilidade, tentando entender quais padrões internos levam o modelo a certas decisões. E existe a parte de governança, como criar regras, auditorias e limites para reduzir riscos em escala. Mas a realidade é simples. O problema do alinhamento ainda não está resolvido. Ele está em evolução, junto com a própria tecnologia. E aqui aparece um dilema prático. O desenvolvimento de IA acontece em ambiente de corrida. Empresas competem, países competem, mercados pressionam. Isso incentiva velocidade. E velocidade nem sempre combina com segurança. Se a capacidade avança mais rápido do que a pesquisa em alinhamento, você aumenta o risco de ter sistemas poderosos com objetivos mal especificados ou com comportamentos difíceis de prever. E quando a gente fala de impactos globais, o custo de errar pode ser gigantesco. No fim, o problema do alinhamento é uma mudança de pergunta. Muita gente pergunta, o que a IA consegue fazer? A pergunta mais importante é, como garantir que o que ela faz seja compatível com o que a gente realmente queria? Porque uma IA super inteligente não precisa ser maligna para ser perigosa. Ela só precisa estar desalinhada. Ela só precisa otimizar uma meta incompleta, ambígua ou mal definida, em uma escala de poder que torna a correção difícil. E talvez a maior mensagem seja essa. Alinhamento não é um detalhe técnico, é um problema de civilização. É sobre traduzir intenção humana, valores humanos e limites humanos em sistemas que operam com matemática, otimização e eficiência. E se o futuro tiver uma virada onde a inteligência das máquinas se aproxima da nossa, a qualidade dessas definições pode decidir se a tecnologia vira a maior aliada da humanidade ou o maior risco. Se você quer entender o futuro antes da maioria, você já sabe. Aqui a gente ativa o modo futuro.